E aí, rapaziada, tranquilo? Bom, hoje eu vim comentar um pouco sobre esse último jogo que foi entre São Paulo e Corinthians. Apenas a terceira rodada do Campeonato Paulista, as equipes bem no comecinho, ainda tentando, né, entender como que vai ser esse ritmo de começo de ano. Até esse Brasileirão que vai dar um pouco encurtado um pouco, né? Vai encurtado não, né? Vai ficar tudo meio juntinho ali, meio colado por causa da Copa do Mundo. Então esse calendário, querendo ou não, é uma novidade pra gente. E, bom, já começando o ano, a gente já tem o primeiro clássico, o primeiro majestoso entre as duas equipes. O Corinthians, inclusive, vai ter outro clássico na próxima rodada, né? Se eu não me engano, Corinthians e Santos. E, enfim, justamente as duas equipes começaram o campeonato, curiosamente, de formas idênticas até agora. As duas equipes ganharam um jogo, perdeu outro de 3-0 e empataram entre si. Então a campanha de ambas as equipes estão idênticas. O São Paulo, mais uma curiosidade também, nesses 3 jogos que o São Paulo jogou, foram com 3 escalações diferentes. Então nisso daí a gente vai percebendo que tanto o São Paulo quanto o Corinthians ainda estão no começo do campeonato tentando encontrar as equipes, realizando testes, porque a ideia justamente do Campeonato Paulista é, mais do que qualquer outra coisa, é ser meio que um lugar ali para testes, e o São Paulo meio que tá, não sei se está aproveitando da melhor forma, mas está fazendo isso. Com o Crespo, no primeiro jogo ele jogou com 3 zagueiros, no segundo jogo e nesse jogo de agora também voltou com o esquema de 4 zagueiros, 4 defensores, né? E foi mais ou menos assim que as equipes vieram para esse jogo, com campanhas idênticas, o Corinthians tendo uma óbvia e clara vantagem de jogar em casa, mas as equipes ainda tentando ali encontrar o seu futebol, tentando encontrar suas escalações, seus métodos de jogo, enfim. Mais ou menos nesse cenário que as equipes vieram para o jogo. E o jogo em si, no meio dessas duas equipes tentando se encontrar, no final das contas ninguém encontrou nada no jogo. Foi um jogo bem apático, eu esperava até mais da equipe do Corinthians jogando em casa, tem toda essa questão da torcida que realmente acaba fazendo a diferença, não tem como, 45 mil pessoas, sei lá quantos que tem lá, gritando, empurrando do jeito que a torcida do Corinthians faz toda a diferença, não tem como negar. Até esse retrospecto que ultimamente vem sendo até um pouco mais positivo do São Paulo, mas esse retrospecto no geral mais negativo de jogar no estádio do Corinthians acaba pesando um pouco, e até por causa dessas condições eu esperava um pouco mais do Corinthians, até inclusive de como terminou o ano passado. Eu esperava também que pelo menos no começo desse ano continuasse um pouco nessa pegada, mas acho que essas férias aí, esses 20 dias aí deu uma quebrada legal. Bom, eu acho que até boa parte da culpa do Corinthians não ter desenvolvido futebol tão agradável, né, tão efetivo assim. Teve uma chance ou outra, mas nenhuma chance clara assim de gol, além do gol, e além de uma cabeçada do Yuri Alberto que foi embaixo da trave que o Arboleda vacilou. Mas essa falta de criação do Corinthians, eu acredito que se deve bastante por a bola ter passado pouquíssimo, ou quase nada, na verdade, pelo pé do Breno Bidon, que querendo ou não, hoje é meio que o destaque do Corinthians ali. Ele chama a atenção justamente quando tem a bola no pé, e quando pode-se dizer assim que na ausência do Garro, ele é o melhor jogador do time, é o jogador que quando tem a bola no pé consegue achar passe, dar um passe de primeira em vez de dominar, parar, pensar, já clareia a jogada num passe só. Então meio que se a equipe do Corinthians quer ter um futebol mais, como posso dizer, mais unido ali, mais entrosado entre os próprios companheiros, é necessário com que o Breno Bidon toque muitas vezes na bola, que claramente é o jogador que tem essa maior qualidade com os pés, e foi o que não aconteceu esse jogo. O Breno Bidon tocou pouquíssimas vezes na bola, até por questão de posicionamento, e onde o jogo acabou meio que se desenvolvendo ali foi do outro lado que ele estava. E aí não sei se às vezes foi até um erro do Dorival não ter invertido o lado, ou ele deveria ter mudado a estratégia, mas o estilo de jogo do Corinthians não favoreceu o futebol do Breno Bidon, que, cara, poucas vezes, assim, a única vez na verdade que ele teve
um lance bom ali de conseguir fazer alguma coisa, já foi aos 45 do segundo tempo que foi o gol. Então, acho que o Corinthians ficou devendo muito isso, foi muito pelo abafa, muito pelo a questão da torcida, de querer ir pra cima e tudo, mas fez isso meio desorganizado. Deveria, na minha opinião, ter feito isso pelo lado do Bidon, que eu acho que teria muito mais chances do que realmente teve. E o time do São Paulo, eu gostaria de pontuar também o destaque do Corinthians, bem que negativo, foi não ter passado bola pelo pé do Bidon. Um destaque positivo pelo São Paulo foi que a bola passou muitas vezes no pé do Danielzinho. Que, cara, pra mim foi um achado até agora que o São Paulo teve nos últimos 2 jogos. Apesar do a gente ter tido o primeiro jogo que foi um 3-0 contra o Mirassol. No último jogo ele jogou bem, que a gente ganhou. Nesse segundo jogo contra o Corinthians também eu gostei do futebol dele, participativa, né? Sempre procurando a jogada. Sempre baixinho, assim, toca rápido, já sai, assim. Parece meio que o Marcos Antônio, parece que fizeram um clone do Marcos Antônio, assim, e ele começou a jogar. Se o Marcos Antônio já era bom, foi o melhor jogador nosso na última temporada, se ele fizer um clone dele, vai ser melhor ainda. Então, meio que é essa sensação que dá, essa impressão que passa, que o Marcos Antônio fez um clone dele. E isso daí o São Paulo só tem a ganhar. Os 2 meio-campistas realmente foram muito bem, mas também não passou muito disso, não. O ataque não funcionou tanto, o Lucas está claramente fora de ritmo de jogo, não consegue acertar uma arrancada igual ele estava acertando. Isso de 2024 eu falo, né? Porque em 2025, meio que o ano todo também ele não conseguiu acertar, tá meio que devendo. Mas fora as arrancadas, o passe, sempre tem um toquinho a mais no domínio que ele perde, ou não tá conseguindo fazer os passes, as achadas que ele tinha ali de passe, uma finalização, enfim. O Lucas tá meio que fora de ritmo de jogo, até por conta muito tempo da lesão e começo de campeonato, enfim. Mas de qualquer forma, pelo que eu vejo nesse início de campeonatos de São Paulo, o negócio não vai dar muito bom não, né? Não tem nem o que fazer, tem que contratar, o elenco tá curto, não tem muita banco de reserva, não tem a peça de reposição, né, no caso. Pelo que eu vi, o São Paulo tava tentando contratar o Cauli ali, meio que pra ser aquele meia, né, já que inclusive o Oscar também não vai ficar na equipe, então menos um meia. A gente já não tem muitos jogadores bons, e os que tava performando um pouco melhorzinho ali, já vai sair, infelizmente, né, por questões de saúde e tal. Mas o São Paulo para essa temporada precisa se reforçar muito bem. Não tem a Libertadores, mas de qualquer forma ainda tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a Sula, né? E, porra, tudo bem que essa Sul-Americana esse ano vai ser um pouco mais competitiva por causa dos times que tem lá. Boca Juniors, né? Tá na Sula, Atlético Mineiro, muita equipe, mas o São Paulo tem que estar brigando lá também na Sula, e para isso vai precisar de um elenco. Para jogar 2, 3 competições ao mesmo tempo vai precisar de um elenco que realmente esteja bem completinho ali. Inclusive, um empate entre as 2 equipes com gols foi meio injusto, assim, para falar a verdade. Acho que nenhuma das 2 equipes merecia conseguir fazer um gol, porque realmente foi um jogo bem bosta, assim, foi um jogo meio bosta, assim, não tem o que fazer, né? Um jogo pobre, assim. O São Paulo sair com a vitória, meio que eu já tava comemorando já, porque não merecia. E o Corinthians ainda conseguiu um empate. Conseguiu um empate nos acréscimos ainda. Tirando o meu almoço, eu ia ter direito a um almoço. Tá bom? Que eu ia ter direito a um almoço caso o São Paulo ganhasse. Ainda perdi o meu almoço grátis. Né? Vale esse adendo, essa aspas. Né? Fica aqui a reclamação. Mas enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço pra você curtir, por favor. Comentar. Beleza? E se inscreve aqui que vai dar uma moral pra mim. Fechou? Valeu, hein?